Fala pessoal, beleza? Eu sou o Ítalo. Eu tô é, voltando aí a postar vídeos, né? Se eu não me engano, há 2, 3 anos atrás eu já postei alguns vídeos aqui nesse canal. E eu vou voltar a postar agora mais. Daqui a pouco começar a fazer live também, que nem nosso mano é, Gabriel Klein, que nem nosso mano Caio Faust. Não tenho certeza se ele faz live, mas ele posta conteúdo também. E eu vou começar a fazer esse estilo de vídeo e vou começar a postar também, porque acredito eu vendo as lives e vendo as coisas que isso é muito benéfico e aumenta bastante o foco, então aumenta muito também mais a entrega, porque a gente se sente motivado a entregar um conteúdo de qualidade, entregar uma coisa boa. Então vamos ver, né? Vamos ver se vai dar bom. Eu sou aluno da plataforma SAD e vou resolver as questões de Brasil Colônia 2. Aqui a gente tem uma divisão, caso você não seja aluno da plataforma SAD. Calma aí que não tá vendo a tela. Talvez você não seja aluno da plataforma SAD, mas a gente tem a divisão do Brasil Colônia 1, 2 e 3, né? O Brasil Colônia 2, ele é justamente ali da parte do ciclo da cana de açúcar, né? O ciclo do açúcar, basicamente, que vai ali de 1530, 1540 e por aí, até mais ou menos 1690, certo? Então vamos lá. Leia o trecho do Alvará Real a seguir, né? Eu não vou ler ainda. Com base no documento a respeito da repressão aos quilombos na América Portuguesa, assinale a afirmativa correta. Tá, pelo jeito eu vou ter que ler o texto então. Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará em forma de lei virem, que sendo-me presente os insultos que no Brasil cometem os escravos fugidos a que vulgarmente chamam de quilombolas, passando a fazer excesso de se juntar em quilombos e sendo preciso, acudir com os remédios que evitem essa desordem. Ei por bem que a todos os negros que forem achados em quilombos, estando neles voluntariamente, lhes ponha com fogo uma marca em um ombro com a letra F, para que este efeito que para esse efeito haverá nas câmaras, e se quando se for executar esta pena já for achado com a mesma marca, se lhe cortará uma orelha. Tudo por simples mandado do juiz de fora ou do ouvidor da comarca, sem processo algum e só pela notoriedade do fato. Logo que do quilombo for trazido antes de entrar para a cadeia. Ok, então a respeito da repressão dos quilombos na América Portuguesa, assinale a afirmativa correta. Em função da estrutura do governo geral, a repressão à fuga de escravos deveria ser executada pelo governador-geral e uma milícia organizada para tal caso, o Regimento dos Dragões. Cara, acredito que não. Vamos ler o resto, né? Em função do governo geral, a repressão à fuga de escravos deveria ser executada pelo governador-geral. Não fala isso aqui em momento algum. O combate à formação de quilombos tinha como função preservar o sistema escravista. Sim, até aqui tá certo, né? O combate à formação de quilombos, que eram os quilombos? Eram os sistemas de eh, resistência ao sistema escravista, né? Então, tinha como função de preservar o sistema escravista, reprimindo os quilombolas e libertando os africanos que haviam sido sequestrados e haviam sido que haviam sido sequestrados das fazendas e participavam involuntariamente de quilombos. Isso daqui tá completamente bizarro, né? Os quilombolas, eles eram é, iam livremente, né? Porque eles não queriam ser mais escravos, então não faz total sentido, não faz nenhum sentido. A revolta dos escravizados era vista como um insulto à autoridade régia. Até aqui tá certo, né? Que os considerava propriedade privada dos respectivos senhores. Isso ainda tá certo. Motivo pelo qual o direito permitia marcar ferros, quilombolas marcar ferro, né? Ele falava aqui, né? A letra F, marcar. Então, aqui a letra C me parece certa. Vamos ler as outras. A velocidade das medidas repressivas impedia que os negros continuassem fugindo, e a partir da segunda metade do século XVIII já não havia mais a referência à formação de novos quilombos. Cara, violência das medidas repressivas impedia que os negros continuassem fugindo. Na verdade, eu acho que
não faz muito sentido, porque quando você impede alguém de fazer uma coisa, essa pessoa só acha um jeito de burlar esse sistema, principalmente quando se trata do sistema escravista, né? Um sistema aí tão é, ridículo e violento, e explorativo, exploratório, né? Exploratório, não explorativo, vai. Você é louco. Então acho que a D tá errada também. Não faz tanto sentido isso daqui. E século XVIII, formação de novos quilombos. Cara, século XVIII é de 1700 a 1800 ali, né? Nesse período. E não faz sentido eles pararem de fazer quilombos até não existir mais como eles serem escravos, né? Até a abolição da escravatura, 1888, que é século XIX. Então, acho que tá errado, né? O aquilombamento visava criar uma ordem social nova, tomar o poder político e instaurar um regime de trabalho assalariado capaz de substituir o escravismo. Por isso, Alvará era tão meticuloso na identificação dos revoltosos. Cara, isso daqui não faz nenhum sentido, né? Isso aqui é bizarro. Não faz nenhum sentido essa. Você é louco. Mas ok. Perfeito, bora pra próxima. A coroa portuguesa, eu não vou ler isso daqui, né? Acerca do movimento histórico, desse momento histórico, assinale a sua afirmativa a seguir. Que momento histórico até. Milhões de africanos foram. Tá falando da época que ainda tinha os escravos, né? É isso, basicamente, desse momento histórico. A prática da escravidão esteve presente em vários períodos históricos e em diferentes territórios. Na era moderna, o tráfico negreiro tornou-se um dos mecanismos mais lucrativos dos Estados nacionais europeus. A 1 tá certa, 100% certa, tá? A prática da escravidão, ela tá presente desde muito tempo, né? Por exemplo, só você pensar, né? Na Bíblia existiam os escravos, né? José foi vendido como escravo para pro Egito, né? E a prática da escravidão esteve presente em vários períodos históricos e em diferentes territórios, né? Então, por exemplo, na América do Sul e na parte da Bíblia lá era lá na África, né? No Nordeste, mais ou menos, Nordeste africano. Ok. E na era moderna, o tráfico negreiro é um dos mecanismos mais lucrativos, então a 1 tá certa. O escravizado trazido da África, né? E seus descendentes constituíram a principal mão de obra explorada na produção exportadora durante o período colonial e imperial do Brasil. Aí que tá, velho. Tá certo. Tá certo. O período imperial é a partir da independência, né, do Brasil, 1822, acredito eu. 1822, 7 de setembro de 1822. E a abolição da escravidão, né, foi realizado em 1888, quase no fim do século XIX. Então, grande período do Brasil Imperial, sim. E durante o período colonial inteiro. Então, a 2 está certa. Então, 1 e 2 estão certas. A gente pode eliminar a 1 e a 3 e a 2 e a 3, porque a 1 a gente tem certeza que está certa. Agora, o cativo africano se adaptou satisfatoriamente à escravidão nas Américas, pois havia um sistema muito próximo em seu continente, mudando apenas o local de trabalho. Cara, isso aqui não podia estar mais errado. Se ele se adaptasse tão satisfatoriamente, qual que seria o motivo deles fugirem e criarem quilombolas, tá ligado? Os quilombos, né? Não tem nenhum sentido deles é, se manifestarem e criarem resistências para um modelo de trabalho que eles já estavam acostumados, que só mudou o local. Além disso, né, os escravos que vieram para cá, que vinham para cá, os africanos, eles eram vendidos pelos africanos de lá, que conseguiam pegar eles através de guerras. Podiam ser prisioneiro de guerra, podia ser alguém que estava devendo, etc, né? Tem vários motivos. Então, essa 3 aqui tá totalmente errada a gente marcar com extrema segurança. E vamos para a próxima. Vamos lá. A coroa portuguesa procurou estimular a construção de unidades açucareiras no Brasil desde a década de 1530, mas somente em 1570 que, com
atrelamento da produção brasileira aos centros mercantis do norte da Europa e a articulação do tráfico de escravos entre África e Brasil, tornou-se viável o arranque definitivo da indústria do açúcar. A indústria de açúcar escravista da América Portuguesa, que ocorreu entre 1580 e 1620. O que ocorreu, né, entre esse período? O texto descreve a situação da escravização como meio fundamental de alavancar a indústria do açúcar na América Portuguesa nos séculos XVI e XVII. Com base nesse cenário, assinale a alternativa que mais se adequa ao contexto brasileiro. Ok. As invasões holandesas da Bahia em 1624 e Pernambuco em 1630 foram motivadas pela insatisfação da Europa com o fato de o Brasil utilizar mão de obra escrava. Cara, não, tá? As invasões holandesas, elas tinham outras motivações e não era por causa da utilização da mão de obra escrava. Um dos motivos da Holanda invadir o Brasil, né, é porque a gente, naquela época, era responsável por produzir a matéria-prima, né? A gente produzia a cana-de-açúcar bruta, a gente fazia alguns processos aqui e ali, né? A gente tinha as casas de fundição, a gente tinha os processos aqui dentro dos engenhos, mas a gente pegava isso e mandava lá para os Países Baixos, né? Para a Holanda. E eles faziam refinamento e vendiam o produto final, ou seja, a gente exportava apenas a commodity. Então, esse era um dos motivos, eles queriam dominar completamente o sistema açucareiro, correto? Então, a gente pode desmarcar essa A aqui, porque não foi motivada pela insatisfação da Europa, foi motivada principalmente pelos vieses econômicos. A maior parte dos escravizados africanos trazidos para o Brasil no século XVI era destinada a trabalhar em canaviais e engenhos de açúcar. Essa daqui tá certa. Vamos ver o resto. A dimensão e a força do Quilombo de Palmares não guardam qualquer relação entre os impérios de Portugal e Holanda. Essa daqui me parece um pouco estranha, mas vamos eliminar o resto, né? As mulheres e crianças foram mais alforriadas nesse período. Isto permitiu a manutenção autossustentável da escravidão sem necessidade de tráfico transatlântico. Isso daqui é absurdo, tá? Isso daqui é completamente absurdo. Tinha um pouco disso, né? Mas as mulheres e crianças não eram alforriadas, né? Alforria, pra quem não sabe, é basicamente você não ser mais escravo, né? E é como se fosse te darem a sua liberdade, né? E isso permitiu a manutenção sustentável. Ela nascia escravo já, né? Era isso, nascia já escravo. E mesmo se não tivesse nascendo, mesmo se tivesse nascendo, tivesse muito autossustentável, quanto mais escravo, melhor. E a escravidão, o tráfico transatlântico, ele era uma das atividades mais lucrativas. Então a gente pode eliminar ela com segurança. Nessa época, o Brasil já possuía uma população expressiva de africanos escravizados. Por isso, a principal ocupação desses sujeitos eram trabalhos domésticos. Cara, a principal ocupação deles era no canavial, né? Quanto mais gente trabalhando, mais dá pra plantar, mais dá pra colher, mais dá pra produzir. Claro que tem algumas pessoas, alguns escravos que eram para trabalhos domésticos, mas não era a principal ocupação. Agora a gente fica com a B, que pra mim tá completamente certa, né? E a C, que eu tô tentando encontrar o porquê que ela tá errada. Então, deixa eu pensar aqui. É,
Eu entendi por que que ela tá errada. E se não guardam qualquer relação com os conflitos entre os impérios de Portugal e Holanda. Porque Portugal quer o máximo de produção, né? Então eles querem que todos os escravos trabalhem. E a Holanda seguiu o ditado: o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Ou seja, quem que é o inimigo de Portugal? Quer dizer, quem são o inimigo dos quilombos palmares? Portugal. E quem que é o inimigo de Portugal? Holanda. Correto? Então a gente pode eliminar por causa disso, porque a Holanda ela era bem inteligente, né? Estratégico. Eu ia falar safada, mas é bem estratégico e bem inteligente isso, na verdade, né? Porque eles pegavam e faziam alianças com quilombos, com o pessoal, com os indígenas, né? E dava armamento para eles guerrearem contra os engenhos de açúcar e etc. Então a gente pode marcar B com extrema segurança, correto? Vamos ver só se tem uma explicação mais certinha do porquê que a C tá errada. Não tem. Perfeito. 99% de taxa de acerto. Assim, eu sabia que a B tava certa. Só que eu queria encontrar o porquê que a B tava errada. E eu encontrei, para explicar para vocês. Bom, o litoral do Nordeste oferecia excelentes condições para a produção de açúcar. O recôncavo baiano e a várzea de Pernambuco tinham os solos adequados, com amplas áreas de massa-pé e a vantagem de rios fornecendo água para girar os engenhos e transporte fácil até o porto. Existiam florestas necessárias para a lenha que seriam usados na fervura do caldo de cana. O litoral nordeste do Brasil também tinha um regime de chuvas adequado, recebendo de 1.000 a 2.000 milímetros por ano. A colônia brasileira precisava apenas resolver os problemas de capital e trabalho para tornar-se uma grande produtora. Os problemas citados no excerto foram solucionados com. Tá, vamos identificar primeiramente os problemas, assim, explícitos, né? Hum, Problemas de capital. Problemas de capital. Os problemas de capital eram os problemas citados, né? Foram os problemas citados, problemas de capital. Foram solucionados com recursos financeiros dos donatários e o trabalho indígena. Não. O trabalho indígena, não. Então, porque era basicamente mão de obra escravizada dos africanos, prioritariamente, porque os jesuítas eles não queriam que é, pegassem os preciosos índios para trabalhar. Ele queria catequizar eles, né? Então, então não. Ok. Foram solucionados com a aplicação de dinheiro de judeus portugueses e o trabalho livre. Cara, judeus portugueses, isso daqui não tem muito, muito sentido. E trabalho livre, pior ainda, tá? Eu não lembro, não tenho nenhuma recordação de serem bancados pelos judeus, apesar de eles serem bem ricos, né? Sempre foram. Sabiam fazer dinheiro, cuidar, administrar o dinheiro, né? Só que esse trabalho livre aqui quebra, né? Precisava problema capital. O trabalho era mão de obra escrava. O investimento do capital. Ixi, aqui já ferrou já, né? Pô, capital holandês, colônia brasileira. A Holanda queria justamente pegar o lugar pra eles todos, né? Então, não faz nenhum sentido isso, né? Então, aí, dá pra me enxergar melhor agora. Desde se eu tirar a mão. Perfeito. É, os empréstimos ingleses e a implantação da servidão na colônia. Cara, talvez seja. Mas os empréstimos ingleses eu não tenho tanta recordação, né? O uso de lucros vindos do comércio, das especiarias do trabalho familiar. Isso daqui tá completamente errado. Trabalho familiar. Cara, ó, vamos vir aqui, ó. Cara, o trabalho escravo tá certo. Só que o investimento de capital holandês eu não me recordo de ter esse capital holandês, cara.
E pode ser A, na verdade, né? Porque no início eles usavam trabalho indígena. Investimento de Ahn, E recursos financeiros dos donatários tá certo, né? Na real. Na real pode ser A. Pode ser A. Pode ser A. Investimento de capital holandês pra mim tá errado. Apesar de trabalho escravo estar certo, né? Empréstimos ingleses, eu não me recordo de existir esses empréstimos. Não lembro disso. Então eu acho que eu vou de A, velho. Talvez eu erre, mas. É. É o que me parece certo, cara. É o que me parece certo. Era a letra C mesmo, investimento capital holandês? Os holandeses forneciam o capital, financiavam a montagem dos engenhos, compravam açúcar bruto, refinavam. Ah, e é isso, é verdade. É verdade. É verdade. Agora que eu lembrei, né? O investimento de capital holandês, né? Porque eles compravam açúcar bruto para eles refinarem lá. Então esse que era o investimento deles, né? Eles investiam no açúcar bruto para recolher depois o açúcar, para recolher depois os ganhos com açúcar refinado, né? É, é isso aí mesmo, né? E a A vai estar errado pelo motivo que eu falei anteriormente, né? Então, é isso aí, vamos anotar aqui porque que eu errei, né? É, investimento de capital holandês. Investimento de capital holandês. Dois pontos. Compra do açúcar. Do açúcar bruto. Compra do açúcar bruto afins de refino e venda de um açúcar maior qualidade, obtendo retornos e lucros, o que possibilita a próxima, possibilitam, não a próxima, né? Possibilitam a compra novamente. Justo, justo, ok. Acontece. A gente erra também, né? Isso daqui é uma lacuna. Eu não lembrei desse capital holandês. Não lembrei. Na verdade, não é uma lacuna, né? É uma lacuna por falta de associação da compra com investimento, né? Eu esqueci que pode ser traduzido da mesma forma também, né? Mas isso daqui tá errado, tá errado, tá errado. E esse daqui tá errado porque os recursos financeiros donatários também não eram suficiente, né? E o trabalho indígena também, pelo fator que eu disse anteriormente, que eles eram pegados para serem catequizados, né? Sobra aqui trabalho escravo que tá certo. Investimento capital holandês eu não associei. Peço perdão. Nos 2 primeiros séculos de colonização, a empresa colonial giraria em torno da cana, a formação de vilas e cidades, a defesa de territórios, a divisão de propriedades, as relações com diferentes grupos sociais e até a escolha da capital. O excerto apresenta o avanço da produção de açúcar no Brasil colonial como. Tá, ele quer saber como que esse trecho ele apresenta o avanço dessa produção, né? Vamos lá. É, nos 2 primeiros do século de colonização, a empresa colonial gira em torno da cana, formação de vilas e cidades, defesa de territórios, ou seja, a produção com a cana ela faz a gente é, urbanizar mais o território e faz a gente ter mais relações e essa escolha de capital, acredito eu que seja escolher para quem vender, né? Que a gente pode vender para Portugal, pode vender para Holanda diretamente, acredito eu. Bom, vamos lá. A conformação de uma economia diversificada.
diversificada que assegurava a expansão territorial e uma distribuição equilibrada dos recursos metropolitanos nas áreas de colonização. Tá, vamos lá. Essa daqui, na minha concepção, está errada, porque essa divisão equilibrada não tem sentido. Por que que eu vou dividir equilibradamente entre um engenho que está dando muito bom e um engenho que está dando muito ruim? Não tem sentido isso, então. O estabelecimento de mecanismos reguladores da relação colônia-metrópole que passavam a funcionar a partir do princípio da liberdade comercial. Me confundi um pouco nessa. Vamos ler a próxima. A adoção de uma sociedade modelo feudal que determinou forte dependência da economia brasileira em relação às grandes potências europeias do período. Pode ser que seja. Pode ser que seja. É um modelo feudal, divisão de propriedades, defesa de território, né? Seis Marias. Né? Mas vamos ler. O deslocamento do eixo econômico da colônia, que avançou para dentro do território e passou a privilegiar a agricultura extensiva baseada em mão de obra indígena, mão de obra escrava não indígena, já falei. A definição de um perfil para a ação portuguesa na América, que inclui a produção voltada ao mercado externo e a consolidação da ocupação territorial. Essa daqui para mim tá muito certa, me parece muito certa. Ó, a definição de um perfil para a ação portuguesa na América, que inclui a produção voltada ao mercado externo, produção de açúcar, né, que era para exportar, e a consolidação da ocupação territorial, né, a consolidação seria que a formação de vilas e cidades. Então, essa seria a definição do perfil da ação portuguesa na América. Então, acho que a E está certa perfeitamente. No período colonial, a coroa portuguesa legitimou por instrumentos políticos e jurídicos a chamada Guerra Justa contra os povos indígenas resistentes à conquista e à colonização das terras do Brasil, o que estimulou. Ah, vamos lá. O que seria essa Guerra Justa, né? Ali ele já fala basicamente tudo, né? É a guerra justa contra os povos indígenas resistentes à conquista e à colonização das terras do Brasil. Basicamente, a gente quer catequizar os índios, correto? Queremos. Porém, a gente tem aqueles que não querem ser catequizados, né? Eles são resistentes à conquista e à nossa colonização. Nossa, não, colonização portuguesa, né? Então, a gente pode ir lá e escravizar eles. Basicamente seria isso. Bom, o que isso estimulou, né? O que essa guerra justa estimulou? A formação das reduções jesuíticas que visavam converter, catequizar e explorar os trabalhos indígenas na mina de ouro, nas minas de ouro das Gerais. Cara, essa daqui eu sei que tá errada porque, assim, primeiro que eu não lembro o que é reduções jesuíticas, acredito eu que sejam instituições jesuíticas que servem para converter e catequizar, e não explorar os trabalhos dos indígenas. Então, é isso, né? Basicamente, por que eu acho que tá errado? O extermínio dos povos indígenas do sertão e a expansão da agricultura no interior da América, baseada na economia de subsistência e pequenas propriedades, aqui tá totalmente errada. Primeiro que não é extermínio, né? Seria escravidão, que nem diz aqui na C. Então, extermínio já tá errado. Expansão da agricultura no interior tá mais ou menos certo. E essa última parte tá errada, baseada na economia, na agricultura de subsistência e na pequena propriedade, né? A gente sabe que a gente usava o sistema da plantation, que tem 4 pilares. A gente precisa de um latifúndio, a gente precisa de mão de obra escrava, a gente precisa de monocultura, que seja monocultura, e a gente precisa de exportação para se configurar a plantation, que era o modelo econômico
dessa época. Então a gente pode marcar como incorreta a escravidão dos indígenas para abastecer a demanda da mão de obra das grandes lavouras açucareiras de exportação e os engenhos de açúcar do litoral. Essa daqui para mim parece muito certo, né? A escravidão dos indígenas para abastecer a demanda de mão de obra das grandes lavouras açucareiras de exportação e engenhos de açúcar do litoral. Isso daqui para mim não tem nada errado. A assimilação dos povos indígenas resistentes à cultura portuguesa, tornando cidadãos para garantir a superioridade. Basicamente o que a D tá falando é: você não quer ser colonizado, então vem aqui, eu vou te tornar cidadão e você vai ser superior a mim. Pô, pelo amor de Deus, o que é isso, né? Letra C com extrema segurança. O cultivo da cana-de-açúcar permitiu o início da colonização efetiva do Brasil por Portugal e o estabelecimento dos europeus nos trópicos, pois a colônia do Brasil oferecia estabilidade política e mão de obra especializada. A mão de obra não era especializada, a mão de obra era escrava. Então aqui a gente já pode apagar, né? E outras experiências nativas no cultivo de cana, a gente nem usava os nativos, a gente usava os escravos. Bom, terras férteis para o plantio, interesse dos indígenas trabalhando na lavoura. Como o indígena vai querer trabalhar, pelo amor de Deus. Fácil acesso às regiões do interior e mão de obra farta graças à imigração. Não existia imigração, era tráfico transatlântico. O espaço agriculturável na área central do território, gerado pelo desmatamento ocorrido na exploração de pau-brasil. Cara, não, né? Não, né? Espaço agriculturável na área central. A área central do território ali era onde a gente vai descobrir as regiões auríferas, né? As regiões que contêm ouro. Então sobra a letra E por eliminação, mas vamos ler. Ampla disponibilidade de terras, sim. Mão de obra abundante em virtude da escravidão. É isso, basicamente. Letra E com extrema segurança e de extrema segurança. Deixa eu ver com quanto tempo tá a gravação. A gente já tá com 32 minutos. Eita caramba. Tá, vamos fazer só mais essa aqui então. Vamos fazer, vai. A imagem a seguir é de um engenho de açúcar do período colonial no Brasil. Tá, essa imagem. Observe, a gente consegue ampliar ela. Conseguimos. Tá, aqui a gente consegue ver um lugar onde a gente basicamente moe, né? Talvez a cana. É, né? É o que parece aqui, né? Ó, opa. Aqui parece muito bagaço da cana, depois dela ser amassada. Eu acho que deve ser isso, né? Bom, vamos voltar aqui. Analise as afirmações sobre a economia colonial açucareira e em seguida relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Vamos lá. A gente tem lavrador de cana, Martim Afonso em 1532, escravo do rei, do mercado interno e engenho real. Vamos lá. Fonte de fornecimento de alimentos para os engenhos, já que esses não eram autossuficientes. Então, aqui é o mercado interno, né? Os engenhos não eram autossuficientes, eles dependiam muito, extremamente do mercado interno para conseguir alimento e sua sobrevivência, né? Então, a gente tem aqui 4-1. Então, a gente tem a B e a C. Vamos já eliminar as outras. Agora a gente analisa a segunda. Proprietário escravista que produzia cano nas suas terras. É o número 5, né? Então é a letra B. Vamos só analisar. Calma, deixa eu só marcar. Oxi. Oxi, bichinho. Ai, eu confundi engenho real com senhor de engenho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, isso que dá, velho. 11 horas da noite fazendo questão, tô maluco já. Meu Deus. Misericórdia. Que erro tremendo, cara. Engenho real. Engenho onde Engenho é exatamente estabelecimento provido de moenda
e movida a água e outros recursos, né? O engenho real, basicamente, na verdade, era é, uma, uma mini cidade, onde tinha basicamente tudo que dava para se trabalhar, né? Tirando o mercado interno de alimentação, né? Que a gente já falou. Mas, meu Deus do céu. Bom, é... promoveu a primeira experiência com cana na capitania de São Vicente. A gente só tem um aqui, né? Martim Afonso em 2032. 2032 não. 1532, né? Ele foi o cara que promoveu a primeira experiência com cana na capitania de São Vicente. Inclusive, foi uma das capitanias que primeiro começaram a, a se desenvolver aí no plantio de cana e etc. Mas eles ficaram para trás por causa da é, baixa qualidade do solo, né? Não baixa, né? Mas inferior à do Nordeste. E estabelecimento provido de moeda movida a água e outros recursos é o engenho real. E trabalhador da lavoura de cana, a gente sabe que é o escravo. Escravo do eito. Eu acho que esse eito, ele é escravo do lugar, né? Escravo do engenho. Alguma coisa assim seria. Nossa, mas que erro, cara. Eu li senhor de engenho, cara. Eu li senhor de engenho, eu não li engenho real. Misericórdia. Mas tá bom. A questão ela tá meio incompleta aqui, né? Porque o engenho real não é só isso. Não tem só isso, né? Mas e outros recursos, tá? Todo o resto, né? A casa de função, a moradia, o, o plantio, né? Em si, né? Proprietário escravista que produzia cana nas suas terras, lavrador de cana. Pô, caberia mais um senhor de engenho, né? Ele é. Bom, lavrador de cana também pode ser alguém a quem o capitão donatário ele concedeu sesmarias, né? Então, pode ser apenas um lavrador de cana que ele tem escravos, ele pega essa cana e leva pro senhor de engenho. Pode ser. Achei meio painha, porque eu errei, mas tudo bem. A gente não pode terminar, né, no erro. Vamos fazer mais uma aqui. Temos que acertar essa, hein? Bom, na construção da história do Brasil, o país adotou dois modelos de desenvolvimentos diferentes, o agroexportador e o industrial. Sobre esses modelos e suas implicações, pode-se afirmar que, bom, a plantation no modelo agroexportador foi o sistema agrícola mais utilizado. Sim, essa daqui tá certa, completamente certa, não tem nenhum erro nela. Então a primeira tá correta. Os produtos destinados ao mercado externo são vulneráveis a oscilações do mercado. Sim, 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 sim. A primeira e a segunda estão certas. Cara, é. Bom, vamos lá, né? O porquê que estava sujeito às oscilações do mercado é porque justamente a Holanda, ela era muito superior, né? Ela na verdade era a única que fazia a questão do refino e ela vinha e fazia invasões ao Brasil para obter as tecnologias e obter aquilo que precisa para eles controlar o modelo inteiro da produção de açúcar. Então a gente fica sujeito às oscilações, por quê? Porque eles vieram aqui, invadiram e eles pegaram a tecnologia daqui, juntaram com a tecnologia do refino e foram para as ilhas do Caribe, que eram deles, e começaram a produzir lá. E isso daí começou a dar um pau. Foi inclusive isso que começou a gerar a queda do ciclo da cana-de-açúcar, né? Então, os produtos destinados ao mercado externo são vulneráveis às oscilações do mercado, sim. O cultivo do cacau desarticulou cultivos tradicionais como café e cana-de-açúcar, porque passou a ocupar as áreas antes destinadas a esses cultivos. Cara, isso daqui é um conteúdo um pouquinho mais pra frente, né? Inclusive eu ainda não vi, mas eu tenho uma breve noção, né, de que esse cultivo do cacau, ele não foi voluntário, né? Foi quando
eles fizeram uma, a expansão territorial e eles começaram a explorar, né, a Amazônia, o Pará, e eles conheceram as maravilhas que tinham lá, né? Dentre elas o cacau. E não faz sentido desarticular cultivos tradicionais, porque isso daí é depois do ciclo da cana-de-açúcar, se eu não estou muito enganado, né? E eu acho que a cana-de-açúcar já tinha entrado em declívio, e o café talvez ainda nem tinha chegado, porque o café é um pouquinho mais pra frente, né? Hum, então, para mim é falso. O modelo industrial caracterizou-se pela desconcentração e pelo aumento do número de megalópolis. Tá, vamos lá. Isso daqui envolve um conceito de geografia também, né? Mas tá. A gente já sabe que ela tá errada, porque não é desconcentração, né? O modelo industrial ele é justamente a concentração, né? Eles construíam indústrias dentro do, perto assim de questões de transporte, perto de ferrovias e entre outros, porque e criavam cidades ali perto, né? E perto de lugares onde conseguiam retirar a energia necessária. E Megalópolis é basicamente a junção de duas metrópoles, se eu não estou muito enganado. Se não for isso, é algo assim, né? A junção de duas cidades muito grandes, né? Tipo, se eu não me engano, São Paulo é uma megalópolis, né? Tô com a certeza disso. Deixa eu só pesquisar só pra ter certeza. Megalópolis. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro. Complexo São Paulo, Rio de Janeiro. É, vastas regiões superurbanizadas formadas pela união de duas ou mais grandes metrópoles. É exatamente o que eu falei. Então, é isso, cara. É isso. Eu acho que a letra A, né? Não é desconcentração. A tá certa, a B tá certa e as duas últimas. Ah, não, né? A primeira e a segunda estão certas, a terceira e a quarta estão erradas. A única que tem isso é a letra A. Vamos ver se estamos certos. Convertida em assertividade, perfeito. Galera, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Deixa eu saber aí o que vocês acharam. Se tem algo a melhorar. Tem a melhorar em não errar questões, né? Mas errando que a gente aprende, eu não lembro. Deixa eu analisar aqui. Eu errei a passada por causa do erro de leitura. E eu acho que. Ah, do investimento de capital holandês que eu não associei, né? Mas. Deixa eu ver. Acho que é só isso, né? Só essas que eu errei. Perfeito. Então é isso. Ficamos até a próxima aí. Vamos lá. Hoje, se eu não me engano, foram 8 horas e meia de estudo, alguma coisa assim. Eu fiz assisti umas 5, 6 aulas, algo assim, e resolvi perto de 100 questões, umas 85, quase 100. É isso aí, rapaziada, tamo junto, é nóis, até mais, falou!